Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro de 2012, quase 5.000 crianças e adolescentes estavam na lista de espera de adoção. Quando são destinadas a um lar, a lei brasileira prevê um período de adaptação. Mas e se a relação não der certo? A criança pode ser devolvida para o Estado? É sobre esse tema que vamos conversar no programa Fórum de hoje. Recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a especialista em Direito de Família, Alba Valéria Mendonça, e o defensor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sérgio Domingos. Mas antes, você acompanha com a gente uma matéria sobre o tema de hoje. Segundo o CNJ, o Brasil tem quase 5.000 crianças e adolescentes que esperam para serem adotados e mais de 27.000 interessados em adotar. De acordo com dados divulgados pelo Conselho, mais de 90% das pessoas querem adotar crianças brancas. A maior parte deseja apenas uma criança, e isso é um problema para quem tem irmãos. Crianças de 2 a 3 anos de idade conseguem um novo lar mais facilmente. Os dados mostram que, recentemente, esta tendência tem mudado e há um aumento de famílias interessadas em receber as crianças que antes eram rejeitadas. Para adotar uma criança ou adolescente, é necessário fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. A Lei de Adoção de 2009 garante que, desde que atendidos todos os requisitos legais previstos, qualquer cidadão maior de idade poderá adotar, independente de orientação sexual. Todos que pretendem fazer uma adoção devem passar por um curso de preparação e, com os esclarecimentos, muitos optam por mudar de opinião quanto ao perfil da criança. O curso mostra as dificuldades pelas quais passarão os pais adotivos e reforça o desejo pela adoção. Bom, gostaria de começar com a doutora Alba. Quais são quais leis brasileiras regem as regras de adoção? Olha, atualmente a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e a Lei 12.010, que complementou e modificou algumas cláusulas para adoção, efetivamente primando pela supremacia do interesse do menor e do adolescente. Doutora Alba, nós podemos falar em reversão de adoção? Não existe reversão da adoção. A adoção, quando ela é efetivada, ela não é reversível. A única forma de se desconstituir o poder familiar é por uma ação com direito ao contraditório e ampla defesa e efetivamente por uma sentença transitada em julgado, desconstituindo o poder familiar. A adoção, ela é irreversível. Agora, existe a oportunidade de que essa criança, no período de adaptação, numa guarda provisória, por exemplo, de alguma coisa, de realmente essa criança ser devolvida à instituição de acolhimento. Essa seria a função e a importância desse período de adaptação. É que, na verdade, esse estágio de convivência, ele é bem pensado pelo legislador, porque permite que tanto a criança quanto a família possa criar um vínculo efetivo de tal sorte que vão se consolidando ao longo do tempo. Quando se percebe nesse estágio de convivência, que é chamado de adaptação, não se caracteriza ou não se formam esses vínculos, a criança pode sim ser devolvida ao Estado para que ele possa fazer uma nova inserção em uma outra família afetiva, né? Isso mesmo porque, né, doutor Sérgio, é importante lembrar e frisar que esse período de adaptação, ele é muito necessário porque você deixa uma criança ali num período de convivência e, às vezes, aquele período que os pretendentes, os pais, né, os propensos pais, eles são avaliados, eles passam por um período de avaliação, mas nem tudo é visível, né? E é uma questão muito subjetiva, e nesse período a criança, ela também não pode ficar à mercê de um algoz, né? Num local onde ela não tem a segurança. Então, para isso, existe a possibilidade de devolução, entre aspas, não é propriamente uma devolução, seria mais a segurança, a própria segurança da criança. Que, na verdade, falar em devolução, nós estamos desfocando o princípio da adoção maior,
quer prestigiar essa criança em ser acolhida por uma família afetiva. Porque quando nós falamos em adoção, nós temos que buscar também a Convenção dos Direitos da Criança, que é de 59, buscar a Convenção dos Direitos da Criança, que foi acolhida pelo Brasil em 90, né, que cuida do interesse superior da criança, que existem os princípios estruturantes dessa convenção, para só então permitirmos e falar em adoção. Quando nós falamos que essa criança não se adapta a essa família, né, não é porque a família, às vezes, não tem a intenção de acolher uma criança, mas é porque, por razões outras, razões adversas, razões que o próprio estágio demonstram que não há uma adaptação efetiva, a criança tem que ser restituída, como a doutora Alba falou, abre aspas, uma devolução ao Estado para que ela possa conhecer uma família de fato e de direito que efetivamente a acolha. Porque é muito comum o estágio de convivência haver a frustração. Isso acontece muito nas adoções tardias. Certo. De recém-nascido é pouco comum, mas nas adoções tardias é muito comum haver essa A criança já vai com uma história, né? Já vai com um histórico que exige por parte dos adotantes um envolvimento muito maior, um comprometimento muito maior do que é o Instituto da Adoção. Agora continuando usando a mesma expressão, essa devolução, ela causa um novo trauma a um ser já fragilizado. Se ela não tem um motivo forte, esses esses pretendentes à paz, eles podem ser penalizados? O que a criança sofre? A criança ela foi disponibilizada e dependendo da idade que ela está ali, ela já passou por várias rejeições. E isso realmente é muito ruim, porque o psicológico daquela criança, ele fica afetado, né? Ela passa por uma rejeição, ela pode até adoecer, ela pode ter um rendimento escolar piorado nesse aspecto. E, na verdade, o que pode acontecer é que essa criança ela vai perdendo a possibilidade de ser adotada, porque o tempo que vai passando, esse tempo é muito precioso. Hoje, se você for pegar em porcentagem, hoje, nem 10% do que está disponibilizado no Cadastro Único Nacional de pretendentes à adoção querem uma criança de até 4 anos. Imagina uma criança que está com 7 anos. Nem 1% desses pretendentes, que hoje ultrapassa 28 mil pretendentes, nem 1% quer criança acima de 7 anos de idade. Então, quanto mais tempo, quanto mais frustração, quanto mais essa criança for devolvida, né, para a instituição acolhedora, menores são as chances dela de ser adotada, de ser incluída no lar. Qual seria um tempo razoável para a adaptação? Olha, não há que se falar um tempo determinado, né? A lei cuida de alguns espaços, de alguns lapsos temporais, que se nós fixarmos critérios temporais, pode ser que a criança seja ao final penalizada. O que vai se demandar, o que vai se caminhar para uma adoção, uma concretização de uma adoção, será que ao final possamos ter uma informação técnico, psicossocial, informando que os vínculos estão consolidados. Aí eu entendo que é o momento ideal. Falarmos em 6 meses, falarmos em 1 ano, falarmos em 2 anos, é meio complicado. Até porque, quando nós falamos em adaptação de recém-nascido, é muito fácil. Quando nós falamos em adoção de crianças com idade um pouco mais elevada, como a doutora Alba acabou de nos reportar, começamos a ter alguns problemas. E esse estágio tem que ser mais dilargado, porque a demanda é muito grande em termos de cuidados, em termos de atenção. Porque a criança vai testar esse casal em todos os momentos, para verificar se ele efetivamente a acolhe com amor, com carinho, né? Então, né, quando nós falamos em tempo, eu fico, até quando a lei cria espaços temporais, eu fico meio receoso, porque ao cabo de 14 anos na vara da infância, tem me feito demonstrar que tempo é tudo que nós não podemos ter na vara da infância. Quando nós falamos em vamos fixar tempo,
nós estamos trabalhando contra o próprio interesse da criança. A mãe arrependida, ela pode voltar atrás e pedir para anular a adoção? O que é que acontece quando a mãe quer se arrepender? Até a publicação da sentença, que é assim que diz a lei, ela pode se arrepender da entrega da criança ou do consentimento dado para adoção. Só que existe um problema muito sério nesse arrependimento. É porque os vínculos vão se consolidando com o casal adotante ou com o pretendente de adoção. E esse arrependimento acaba se ficando frustrado, porque nós temos que convir que depois de 3 anos eu me arrepender com o consentimento dado anteriormente, a criança retornar a essa mãe é de muito pouca probabilidade. Quando essa adoção ela ainda não aconteceu, aí existem casos sim que não há uma adaptação, mas tem que ser um motivo substancial para que essa criança seja entregue novamente a uma instituição acolhedora. Isso acontece muito, como o doutor já até disse aqui, mas é bom que se diga que para adotar uma criança é preciso, sobretudo, ter um dom. Adotar é sentimento, é doação e é um direito não de quem está adotando, mas é um direito maior de quem quer ser adotado. Porque a supremacia do interesse é do menor e da criança, da criança e da adolescente. E se a pessoa não tem esse dom, essa vontade de adotar, é melhor que ela não adote. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos falando sobre adoção. Bom, doutor Sérgio, para minimizar esses problemas no período de adaptação, os candidatos a adotar uma criança recebem algum tipo de preparação psicológica? O que acontece na verdade? Hoje nós temos um novo foco que se dá dentro do processo de adoção, que é o curso de preparação, que foi introduzido pela Lei 12.010, que estão chamada nova Lei de Adoção, que na verdade não é lei de adoção, na verdade é a Lei de Convivência Familiar e Comunitária. E ela trouxe algo bem peculiar, bem sugestivo, que é o curso de preparação, que é onde que se pode fazer uma depuração, se pode fazer uma avaliação melhor daqueles que pretendem a adoção. E nós temos, o nosso dia a dia, nós temos observado que muitas das vezes o relatório vem informando que aquele pretendente não tem o perfil para adotar. E eles se insurgem enquanto relatório, não gostam e querem repudiar ou querem contestar aquele relatório. E eu tenho conversado muito com os habilitantes, dito a eles o seguinte, porque, na verdade, a indicação que eles fazem para adoção não é a necessidade de acolher uma criança enquanto pai, enquanto mãe, mas, na verdade, apadrinhar a criança. Não é? Então, o que nós temos hoje nesse curso é feito e observado que ele tem dado um foco, tem dado um trabalho e tem feito vamos dizer assim, uma depuração melhor dos pretendentes de adoção. De tal sorte que nós temos observado uma queda muito sistemática e muito dramática no que diz respeito à devolução de crianças para adoção. Porque eles são melhores preparados, melhores indicados e melhores orientados no que diz respeito ao próprio Instituto da Adoção. Chegando, inclusive, a serem desestimulados? Inclusive desestimulados, inclusive orientados a apadrinhar uma criança e não adotar. Porque o apadrinhamento é algo caritativo. A adoção não tem esse perfil de, eu vou acolher aquela criança porque eu posso e ela está tão desamparada. Eu posso dar a essa criança o que ela não tem materialmente. Isso não é adoção. Isso é apadrinhamento afetivo. E isso tem passado e tem levado alguns casais, alguns habilitantes, a desistir da adoção e buscar o apadrinhamento, né? Principalmente quando nós buscamos aquelas crianças maiores de 3 anos. Porque a partir de 3 anos nós já observamos que já caminhamos para uma adoção tardia, sim, lamentavelmente. Sim. Num caso como esse, de adoção tardia, que você vê até mesmo adolescente, saindo já da fase onde ele começa a entrar para a adoção tardia, mas quem já está efetivamente com 14, 15, 17 anos, que a possibilidade de adoção é quase zero.
Esse apadrinhamento não é melhor do que ele não ter conseguido um pai adotivo? Com certeza, é muito melhor. E eu queria só complementar, essa lei 12.010, a criança, a demora também se dá porque a criança, além de haver aquela tentativa de retorno para a família natural, há uma tentativa de retorno para a família extensa, né? Então, antes de colocar numa família substituta, antes dela se tornar apta para adoção, ela também, se o pai e a mãe não têm condição de ficar, realmente não podem, não querem ou não devem ficar com a criança, né? Se existe avó, tio, né? Irmão mesmo, ou algum parente que essa criança já tenha convivido, exista alguma afinidade dela, algum laço afetivo dela com esse parente, tem até uma preferencial que essa criança vá para esse lar extensivo, antes de ser colocada para uma adoção num lar substituto. Só uma observação, se a senhora me permite, doutora. O que diz a lei? Ela diz que, no caso do nascituro especificamente, que tem a convivência e afetividade. O nascituro não teve afetividade ainda. E vamos traçar em níveis bem práticos que nós temos aqui no nosso trabalho. Quando pergunta para uma avó se ela quer receber o neto, nenhuma avó nega. Todas querem acolher o neto. Só que nós temos uma coisa cruel que se chama o Deus Cronos, né? Aquela senhora vai envelhecendo e a criança vai crescendo, de tal sorte que ela não consegue mais deter nenhum limite sobre essa criança, já um adolescente, e ela bate sistematicamente na vara da infância para fazer a devolução, pedir o acolhimento institucional do neto. E quando isso é feito, ela retira dessa criança a possibilidade de ter conhecido uma família afetiva. Justamente. Que é muito danoso para ela. Quando a lei traz esse perfil de buscar a família extensa prioritariamente, ela foi totalmente contrária a toda a sistemática da jurisprudência que nós tínhamos até então, que é a busca da família afetiva em detrimento do sangue. E veio a lei, não, primeiro o sangue e depois o afeto. E isso dificulta muito, é igual o doutor Sérgio disse, dificulta muito as chances dessa criança ser adotada. Com certeza. É difícil fechar essa conta, né? É muito difícil. Hoje nós temos no cadastro único só em torno de pouco mais de 5.000 que estão aptas para adoção. Porque não houve a perda do poder familiar? Por isso que elas não têm um número maior disponíveis? Não, também. Às vezes elas estão num processo de destituição do poder familiar, às vezes, né, doutor Sérgio, às vezes elas foram devolvidas e ainda vão passar por uma nova guarda. Essas crianças que acabam não ficando nas famílias adotivas, elas recebem um tratamento diferenciado no retorno ao abrigo, por exemplo? Olha, com certeza essas crianças, elas vão dar mais trabalho, porque elas vão chegar totalmente fragilizadas. Elas vão chegar machucadas, extremamente, né, se sentindo rejeitadas, novamente rejeitadas. Porque quanto mais idade, mais elas vão se sentir rejeitadas. E esses candidatos a pais, eles podem se candidatar a ter outras crianças ou isso pode causar algum problema para eles? Não há problema nenhum que você tenha múltiplas adoções, não há problema algum que isso aconteça, né? Só para agregar o que a doutora Alba acaba de falar, é muito importante que nós tenhamos em mente que quando a criança retorna à instituição de acolhimento, ela fica muito mais arredia a uma nova aproximação. Então, a probabilidade dela retornar a uma outra família é muito pouco provável que isso aconteça. Muito pouco provável. Se é cobrado uma justificativa? De quem? Dos pais adotivos? Ah, sim, com certeza. Porque quando eles fazem as devoluções, né, porque não houve a compatibilidade, se faz a exigência. Inclusive, esse retorno da criança à instituição, pela não adaptação, já faz acender o sinalzinho lá no setor técnico de que aquela família pode não estar preparada para receber uma outra criança. Mesmo porque se ela quiser se qualificar para uma nova adoção, ela vai ter que passar por um novo processo de habilitação.
E nesse processo de habilitação é que tem que estar registrado pelo corpo técnico que aquela família já aconteceu aquele histórico com aquela família, né? Com certeza isso vai pesar na análise, né? E eles vão ter mais critério para analisar se aquela família amadureceu, porque às vezes também acontece a devolução pela falta do amadurecimento, né, doutor Sérgio? E não porque aquele perfil daquele casal, ou daquela mãe, ou daquele pai não deu conta de ir adiante com aquela... Falta de amadurecimento seria o quê? Um não entendimento do que significa a adoção? Do não entendimento do que significa adoção, é um amadurecimento de uma decisão, daquela decisão de ser pai ou não, com todas as consequências e com todas as cargas e problemas que vêm da adoção de uma criança. Olha, ou de um adolescente. Quer ver uma situação que só para exemplificar o que a doutora Alba nos fala, uma situação que vai restar como infrutífera. Imagine que você pretenda fazer uma adoção de uma criança e a sua família é totalmente contrária a essa adoção. Totalmente contrária. Seja a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos ou outros filhos que você tenha. Quando eles se manifestam contrários a essa posição, você pode imaginar que o ingresso dessa criança na família vai ser bem sucedido? Não é? A chance de dar errado é grande, né? Muito grande. Então, quando uma pessoa chega lá e faz o pedido de inscrição para adoção, e ela já apresenta esse contexto de que a família é contrário, ela já é observada com outros olhos para a negativa. E ela não consegue perceber por que ela está sendo recusada na adoção. Porque essa criança, ao ingressar nessa família, ela tem que ser acolhida de forma plena, ela não pode ser de forma restrita. Como é que ela vai conviver com os outros irmãos, os outros primos, como neto, como sobrinho? Vai ser uma rejeitada, então ela não pode receber essa rejeição na família que ela está sendo incorporada. Então, isso tem que ter muito cuidado nesse processo. Certo. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a especialista em Direito de Família, Alba Valéria Mendonça, e com o defensor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sérgio Domingos. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E envie também a sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.